Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que vou ter a oportunidade de ver esse vídeo. Então, meio do mundo onde nascia, mais conhecido Pandi. E se uma que me permite no primeiro vídeo, que na cura no YouTube, vamos falar como no segundo vídeo, na bem procurar explicar vos o que significa Estatuto de Refugiado. Isso é uma proteção associadária, que significa associadária em português. E me estou falar ajuda ou socorro. E aquele outro terceiro, que só de proteção humanitária, que só lei italiana. Mas antes de continuar, me aproveito essa ocasião para agradecer tudo aqueles que teve a oportunidade de ver o primeiro vídeo. Que manga deles teve a oportunidade de chamar para dar encorajamento e suma para agradecer para informações que teve a oportunidade de oferecer-lhes. E a Osma que me permite sempre falar com a explica a vos o que é Estatuto de Refugiado, que são decisões que foi tomado na Convenção de Genebra, que saiu na Suíça, dia 28 de julho de 1951, de que todos membros de, sobretudo, que fazem parte da comunidade europeia, de que tomar decisões para que está falar de refugiado. Primeiro, Estatuto de Refugiado, ele também se refere quem que está sentindo como ele está perseguido na sua terra de origem, para questão de raça ou para questão de religião, ou para questão de nacionalidade ou para opinião política, ou que alguém pertence a um particular grupo social. Então, na comissão, a partir do momento que eu explico a história, então eles vão avaliar se contra aquela história e merece para ser protegido suma um refugiado. A partir do momento que eles reconheceu como um refugiado, então ele tem o direito de dar o documento de 5 anos. Que aquele documento de 5 anos, você tem direito de procurar o trabalho e suma para botar se famílias, caso você tenha mulher com filho na Guiné-Bissau, e suma você tem todo o direito de ser assistido na qualquer posto sanitário caso você tenha problema de saúde. E para falar também como a partir daí você tem todo o direito, soma um cidadão italiano, naquele que está falando de liberdade, mas sim você tem direito de votar nas eleições políticas. Então, não vai referir aquele segundo de uma forma tão rápida. Aquele segundo me está falando proteção associadária, que significa sociedade em português, e também se refere a ajuda, ou seja, socorro. Entende? Então, que lá e que tem nada a ver com refugiado, significa tudo ao contrário. Mas sim, eles já estavam a avaliar, a partir da história que eu vou explicar, se olha como a boa vida está em risco, ou caso você volta para Guiné-Bissau, ou por embaixo sofrer maltratamento ou tortura para ver como você sai de uma zona de guerra, ou seja, de conflito armado. Então, a comissão, como falar, é na avaliar se olha como de facto ou pode sofrer um dano grave caso não voltar. Então, eles têm o direito de dar proteção societária. Com aquela proteção societária, vou também dar o documento de 5 anos. Com aquele documento de 5 anos, você tem direito de buscar trabalho e suma, se você família, caso você tenha família na Guiné, só que seja mulher ou filho, e suma, você tem todo o direito de ser assistido na qualquer posto sanitário, caso você tenha necessidade de problema de saúde. Então, daquela também, você tem todo o direito, tem a liberdade, suma um cidadão italiano, e suma aquela também, você pode votar nas eleições políticas.
Então, esse primeiro e segundo e só leis internacionais. E leis internacionais. Aquele terceiro, que também se fala proteção humanitária, que é lei italiana. Então, comissão, a partir do momento que eu explico a história, comissão na avalia, se olha como sobretudo, se você tem um problema de saúde, que eles recebem como você tem a oportunidade de, ou seja, você tem a possibilidade de curar na terra de origem, para receber como não tem problema de dificuldade na saúde, na Guiné-Bissau, ou seja, na África. Então daí eles estão fazendo um pedido, estão fazendo uma carta especial para a autoridade, que seja o Ministério do Interior, que seja mais ou menos a migração, para pedir para eles se encontrar e poder dar um documento de 2 anos, assim, para poder tratar de boa saúde enquanto você está ali. Caso e passa prazo, comissão na fazer segunda avaliação, para você encontrar, vou merecer, dado ainda um outro 2 anos. Que aquele documento de 2 anos tem também direito do procura de trabalho, e suma, tem direito do qualquer que seja posto sanitário. Suma que explica naqueles 2 primeiros processos. Então daí, para falar como e tem aquele quarto, que não estou considerando como quarto, para ver como sim. A partir do momento que você pedido, comissão também pode negar e pode rejeitar o pedido de proteção de asilo, que seja de proteção internacional de asilo. E portanto rejeitar, e pode falar como, olha, a nós, boca convencido, com a história, boca convencido. Então daí, eles é por rejeitar, significa, que rejeitar ele, é por dar uma carta, um comunicado, para falar, olha, a nós, não pode dar proteção. Mas a partir do momento que você receber aquele comunicado, se contrabustar não centros de acolhência, que seja não centro de que a boa está recebido nos primeiros tempos, a hora que você começa a chegar, a boa tem todo o direito de levar processo para o tribunal, através de próprio aquele centro, ou poder começar a fazer o processo, para levar processo para o tribunal, para falar como, olha, a boa está de acordo com decisões que tomaram na comissão. Caso você tenha condições econômicas para poder constituir bom advogado, própria autoridade italiana, com a ajuda daquele centro social, eles procuram um advogado de que a autoridade italiana não paga advogado para poder defender no tribunal. Agora que você chega no tribunal, procedimento igual. E que mesmo história que eu vou explicar, daí o tribunal também não toma decisões. Caso o tribunal rejeitou de novo o pedido de proteção, você tem ainda segunda possibilidade. Caso e bem negado ele, então daí obrigatoriamente você tem que abandonar o país. Só que, como falei no primeiro vídeo, e que tudo que está na possibilidade de abandonar o país para questões econômicas. Então, o que antes é correr risco de vir para nas estações de comboio, porque lá é lugar público. Entende? Porque a partir daquele momento, a boca tem cada fica, se você tem uma família que pode socorrer, então obrigatoriamente que antes é para naqueles lugares públicos para toda a vida, porque tem a possibilidade de ir para a citera, para questões econômicas, ou talvez fica com esperança de como um dia e poder conseguir outros meios para poder conseguir esse documento. E suma como falar, a hora que você chega, de facto, você tem todo o direito do ouvido, e para falar comissão, está formado para 4 membros, e tem um representante de polícia de Estado, e tem um representante de refugiados, que não está falando assim como de comissariado de Nações Unidas para refugiados, e tem também um representante de Câmara Municipal, daquelas zonas onde acabou estar nela. Então, que dia de entrevista, vão ouvir só para alguém, e decisões devem ser tomadas para todos eles. Que dia ainda tem só alguém que não entrevistou,
junto daquele alguém que nos entrevistou, e tem também o intérprete que nos serve como colaborador entre a boa e o entrevistador. E para falar vos como naquele decisões que não bem tomado, suma como falar naquele último caso, bu rejeitado tudo, aquele 3 pedido de proteção, para falar como obrigatoriamente, suma como falar, bu tem que abandonar aquele centro. Então, abandonar aquele centro significa como bu tem que sair fora daquele centro ou vai procurar outra forma para poder sobreviver. E suma busca de comer, e suma busca lugar onde que podem dormir. Então, irmãos, a mim alguém pode falar, mas qualquer razões comanda buna explica tudo as histórias que é muito normal. Alguém fazer essa pergunta? Sim, a mim me está respondendo sim. A mim me está falar, mas será que é preciso fazer tudo aqueles sacrifícios, aqueles viagens, aqueles massadas para abandonar na terra de uma forma assim tão triste, tão difícil, para a gente chegar ali na Itália, para começar a correr, traz esse documento que a mim suma como fala vos e que é muito fácil para conseguir, entende? Você tem que correr as vias que acaba de explicar para começar a avaliar para eu ver se encontrar você tem direito, ou seja, você merece dado das proteções. E para falar vos como e com coisa fácil, isso que refere sempre naquele outro vídeo, é um processo muito difícil. Então, essas razões que eu fui com que a mim fala, olha, para fazer esse vídeo para poder dar algumas informações, porque tem pessoas que merecem, que precisam de dar informações. Alguém estava a apontar dentro dela próprio e falar, mas será que é preciso fazer grande sacrifício para riscar a vida, para sair da minha terra, para abandonar minha terra, abandonar minha família, para ir para a Líbia, independentemente de dificuldades que a gente tem estado na passa na Líbia, para então apanhar mais barco, que tudo risco de vida, para bem sentar mais de 2 anos, para sentar pera, para bem ouvido, para avaliado, para ver se contra merece documento ou não. Essas razões que eu fui com quem fazer vídeo, para bom, meu irmão, que tem a oportunidade de ouvir esse vídeo, para refletir ao fundo, para ver como se tem necessidade para fazer todo esse sacrifício, para poder vir chegar para a Itália. Caso bem cada documento, vão passar tudo que massadas, suma como falar, vai passar massada nas estações ou nos lugares públicos injuriados para próprios cidadãos italianos. E depois, na procura, no próximo vídeo, porque tempo que não permite, no próximo vídeo, de também que me se faz alguns esclarecimentos sobre o que está falado de passaporte, porque não tem estado na chamado, na apontado, porque tem gente que tem estado na corrente, ou seja, na dar informações um pouco confuso sobre o que está falando do passaporte, que é da voz caso for reconhecido suma um refugiado ou para proteção societária. Porque tem passaporte que é da voz, mas tem gente que tem estado a confundir, pensando como aquele passaporte, e suma o que eu falei passaporte humanitário, ou seja, comunitário. Então, no próximo vídeo, nós vamos explicar, tintim por tintim, para explicar aquele tipo de passaporte e aquele passaporte que me está falar se tem a ver com um passaporte normal, com um cidadão pode ter nesse país. Mas vez, na espera como as informações ainda chegam na orelha de aqueles que merecem, e a vós, que não tem a oportunidade de ouvir esse vídeo, se você tem um familiar, você tem um parente
que está naquelas zonas de Líbia, está naqueles países lá próximo de Líbia, que têm a intenção de vir para além, se botar